Saudações, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso habitual Encontro com Deus. Já sabe, a dica continua a ser a mesma. Abra o seu coração, prepare a sua Bíblia, que o momento devocional começa agora. Saúdo os amados irmãos com a bendita paz do Senhor. Encontramos-nos mais uma vez nesse nosso momento devocional. Minha oração é que Deus possa falar consigo e possa fortalecer a tua fé por meio desta meditação. Hoje nós vamos meditar no livro de Tiago, no seu capítulo 5. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Hoje meditaremos um pouco sobre o exercício da paciência. Com Tiago nós vamos aprender que, como filhos de Deus, nós precisamos cultivar a virtude da paciência. Oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos, mais uma vez agradecemos por essa oportunidade que nos dás para sermos portadores da palavra de Deus para os ouvintes, para os nossos irmãos e para todos aqueles que têm estado ligados à nossa página. Pai, abençoa a tua palavra e nos oriente através do teu Espírito Santo a trazermos a palavra conforme o Senhor quer. Oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, como disse, Tiago nos ensina aqui que, como santos, como filhos de Deus, como servos do Senhor, nós precisamos cultivar na nossa fé a virtude da paciência, acrescentar à nossa fé a virtude da paciência. Tiago, ele tinha falado sobre a questão do enriquecimento ilícito, não é? Agora ele ensina sobre a paciência. E como precisamos aprender esta virtude, não é? Acrescentar à nossa fé a virtude da paciência. Não adianta apenas dizermos que temos fé, que somos cheios do Espírito Santo. É importante que esse ser cheio do Espírito Santo resulte também nas virtudes. E uma das virtudes é a paciência. E nós temos que admitir, amados irmãos, que é difícil exercer a virtude da paciência num mundo bastante agitado, onde as coisas correm de forma muito rápida, uma grande velocidade, quase que ninguém quer mais esperar, quase que ninguém mais quer investir na paciência. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, notamos que a paciência é uma qualidade muito importante para a vida cristã. E Tiago, ao falar sobre a prática da fé, ele exorta os cristãos a essa virtude da paciência. É importante, sim, amados irmãos, como eu já disse no princípio, que sejamos cheios do Espírito Santo, que sejamos homens e mulheres de oração, que tenhamos uma vida piedosa muito forte, muito séria, não é? Que tenhamos muito conhecimento das Escrituras, que dominemos as Escrituras, mas não é menos importante que sustentamos a nossa fé com essa virtude importante que a Bíblia traz aqui. E no nosso texto base, Tiago nos ensina 3 coisas sobre a paciência. A primeira coisa que ele nos ensina é que o cristão precisa ter paciência para aguardar a vinda do Senhor. Vemos isso do versículo 7 ao versículo 8. A segunda coisa que ele ensina é que precisamos ter paciência uns para com os outros, paciência entre os irmãos na fé. E por último, Tiago ensina que precisamos ter paciência para suportar o sofrimento, as aflições,
como exemplo dos profetas e como exemplo de Jó. Ele fala isso no versículo 10 ao versículo 11. Então, começando pela primeira exortação, o Filho de Deus, os santos, os nascidos de novo, eles precisam ter paciência para aguardar a vinda do Senhor. O texto diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. A exortação de Tiago é que, como filhos de Deus, diante dos momentos difíceis, diante da dor, diante da perseguição, diante do sofrimento, não é? Dessa vida, nós precisamos aguardar a vinda do Senhor com paciência, não é? Nós aguardamos algo infinitamente melhor, como Paulo nos ensina. Ele nos ensina que as coisas que estão reservadas para o Filho de Deus são infinitamente melhor do que todos os prazeres que nós experimentamos aqui na terra. Não há nada tão prazeroso aqui na terra que se compara àquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Então, por isso, nós precisamos aguardar a eternidade, aguardar a vinda do Senhor com paciência, não é? O dia em que veremos o nosso Senhor Jesus Cristo face a face, o dia em que nós veremos a glória do Senhor, nós precisamos aguardar esse dia com paciência. Tiago já falou sobre a perseverança no capítulo 1, agora ele fala sobre a paciência. São duas virtudes importantes na vida daqueles que são filhos de Deus. O cristão deve ser perseverante, paciente, motivado pela volta do Senhor Jesus Cristo. Enquanto aguardamos a prometida vinda do Senhor, os cristãos precisam exercer essa virtude importante. Os apóstolos, amados irmãos, eles pregaram sobre a vinda do Senhor como se Jesus voltasse já amanhã. Eles dedicaram sua vida pregando o evangelho de forma urgente, não é? Consciente de que a qualquer momento o Senhor voltaria. Os pregadores de hoje também são chamados a falar da vinda de Jesus com urgência, porque a palavra do Senhor nos ensina que o dia e a hora ninguém conhece. O dia da vinda do Senhor será imprevisível. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não volta, os pregadores precisam preparar a noiva de Cristo para a vinda do Senhor. Ainda mais agora, amados irmãos, que os sinais da vinda do Senhor são cada vez mais claros e visíveis. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas dessa terra, somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso é que nós devemos pregar, sim, que Deus pode mudar nossa vida aqui na terra, mas nós não devemos limitar nossa fé às coisas daqui da terra. Nós precisamos olhar para o alto, olhar para Cristo. Precisamos olhar para as coisas eternas, aguardar pacientemente a vinda do Senhor, porque o Senhor Jesus nos ensina na sua palavra que Ele voltará. E enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor, Ele deve fortalecer os nossos corações. Nós devemos fortalecer os nossos corações, como ele diz no versículo 8. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E como é que nós fortalecemos os nossos corações? Nós devemos fortalecer os nossos corações alimentando-nos da palavra do Senhor, alimentando-nos da esperança que o Senhor ensina na sua palavra, amando a palavra, dedicando-nos à oração fervorosa, amando a comunhão com os irmãos, porque a comunhão com os irmãos nos fortalece. É como se nós fôssemos aquela brasa, não é, que estamos no meio de todas as outras brasas, nós nos tornamos cada vez mais quentes e fortes, mas se formos retirados no meio de toda brasa, nós nos tornamos frios e mortos. Então, amados irmãos, nós devemos fortalecer os nossos corações, como Tiago ensina, com a palavra do Senhor, com uma vida de oração fervorosa, com uma vida piedosa, saudável, que glorifica e exalta o nome do Senhor. E enquanto nós fortalecemos o nosso coração, nós também somos chamados a fortalecer, encorajar outros na fé.
não é? Quando no meio da congregação existem irmãos que estão desfalecendo na fé, nós somos chamados a encorajar esses irmãos com a palavra de Deus. E assim juntos aguardaremos a vinda do Senhor Jesus Cristo. E outra atitude que nós devemos ter, não é? Para cultivar a paciência, é que nós devemos ter paciência para lidar com os irmãos. Enquanto aguardamos a vinda do Senhor, não devemos ter só paciência para aguardar a vinda do Senhor, devemos também ter paciência para lidar com os irmãos. Por isso é que o versículo 9 está a dizer: irmãos, não vos queixeis uns aos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. O que Tiago está a ensinar é que, em vez de perdermos tempo, não é? Com contendas, com confusões, resolvamos os nossos problemas entre irmãos, porque Jesus Cristo está voltando, de tal maneira que quando Ele voltar, Ele não nos encontre, não é? Nessas contendas e nessas confusões. Amados, a falta de paciência nos leva não só a vacilar, como também a murmurar contra os irmãos. Reclamamos dos irmãos, reclamamos dos líderes, reclamamos dos pastores, reclamamos das igrejas, somos rápidos a criticar os outros, as outras pessoas, e às vezes nos queixamos de tudo, mas Tiago está a nos dizer: irmãos, não vos queixeis uns aos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Como irmãos em Cristo, se tivermos problemas uns com os outros, resolvamos. Perdoemos uns aos outros, não guardemos mágoas, não guardemos ressentimentos, pois o Senhor em breve virá, o juiz virá. Não devemos perder o foco, não devemos perder tempos em contendas e confusões para não cairmos no julgamento do justo juiz que é Jesus Cristo. Esse é o ensinamento de Tiago aqui. Devemos ter paciência para lidar com os nossos irmãos. Como está o nosso nível de paciência? Como está o teu nível de paciência? Você tem sido capaz de suportar o próximo, suportar a diferença do próximo? Como está o nosso nível de paciência? Tiago nos ensina que nós precisamos exercitar a paciência, não só aguardando a vinda do Senhor, mas a paciência uns com os outros. Temos paciência com todos os nossos irmãos ou apenas com alguns irmãos que nós preferimos? Primeiro, devemos ter paciência para aguardar a vinda do Senhor. Depois, devemos ter paciência com os irmãos em Cristo. E por último, o cristão precisa ter paciência para suportar o sofrimento. É isso que ele diz no versículo 10 e o versículo 11. Diz assim: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. O cristão precisa ter paciência para suportar o sofrimento. Tiago está a dizer que no sofrimento o cristão deve imitar a paciência dos profetas e devem imitar a paciência que Jó teve no meio das tribulações. Enquanto o Senhor não volta, estamos sujeitos a momentos difíceis nessa terra amaldiçoada pelo pecado. Principalmente aqueles que são fiéis a Deus. Quanto mais fiéis somos a Deus, mais estamos sujeitos a momentos difíceis. E em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, Paulo diz: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Esta é a realidade que a Bíblia nos apresenta, amados irmãos. Enquanto aguardamos a vinda do Senhor, sejamos pacientes no sofrimento, tendo como exemplo a paciência dos profetas. Os profetas, amados irmãos, eles foram homens de Deus. Eles ouviram a voz de Deus de forma nítida. Eles falaram em nome de Deus. Mas ainda assim, isso não impediu com que eles passassem por momentos difíceis. Isso é o que Tiago está a ensinar aqui. Isaías, por exemplo, amados, apesar de ter sido usado forte e poderosamente por Deus, a tradição diz que na morte ele foi cerrado ao meio. Jeremias, ele foi maltratado
e foi jogado num poço, numa cisterna, por causa da sua fidelidade a Deus. Daniel foi perseguido e nós conhecemos, a Bíblia diz que ele foi colocado no covil de leões por causa da sua fidelidade a Deus. E em Mateus capítulo 5, versículo 12 ao versículo 11 ao versículo 12, nós aprendemos que bem-aventurados são aqueles que padecem perseguições por causa de Cristo. Esses são bem-aventurados. Então, quando você estiver a enfrentar algum tipo de situação difícil, não coloque em causa o amor de Deus. O sofrimento na vida do cristão não significa dizer que Deus deixou de amar o crente, porque pessoas que andaram com Deus de uma forma mais profunda que eu e você também passaram por aflições, mas não desistiram. Eles foram pacientes. Sejamos nós também pacientes. O nosso Deus, amados irmãos, nunca vai nos levar a um ponto onde a sua graça não nos possa suportar. Deus não vai permitir que nós passemos por situações tão difíceis onde a sua mão não possa nos sustentar. Então, sejamos pacientes nas provações. Nós estamos testemunhando Cristo quando estamos a passar por provações. As pessoas à nossa volta estão lendo a nossa vida. E quando passamos por uma situação difícil, permanecemos firmes e fiéis em Cristo, eles estão lendo a nossa vida. E nós estamos glorificando a Deus nessa situação difícil. E ele depois também diz que no sofrimento tenhamos como exemplo a paciência de Jó. Versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendo ouvido a paciência de Jó, ele está a dizer, modelem-se. Ele está a dizer, imitem a paciência de Jó. Então, Jó foi um homem piedoso, justo. Jó foi próspero, bom pai, sacerdote da família. Um homem que era preocupado com a glória do Senhor. Mas isso não impediu que ele passasse por momentos difíceis. E muito difíceis. Metade do que ele passou, muitos de nós não passamos. Mas ainda assim, ele permaneceu paciente, ele esperou pacientemente no Senhor, e a Bíblia diz que ele foi honrado com todas as riquezas que lhe foi retirada. Mas mais do que riquezas materiais, nesse momento difícil, Jó passou a conhecer a Deus de maneira profunda. Deus permitiu que isso acontecesse na vida dele para que ele tivesse um relacionamento íntimo com Deus. Satanás desejava acabar com a paciência de Jó, mas em vez de acabar com a paciência dele, ele aumentou cada vez mais ainda a fé, a esperança, a paciência de Jó no Senhor. Então ele é digno de ser nosso modelo no sofrimento. No sofrimento, sejamos como profetas. No sofrimento, imitemos a paciência de Jó. Isso é que Tiago está nos dizendo aqui. Então, para finalizar, amados irmãos, Jesus nos ensinou que devemos ter fé na sua volta. Ele voltará. O dia e a hora ninguém conhece, mas a Bíblia diz que ele voltará. E nós não somos chamados a tentar detectar dias que o Senhor há de voltar. Nós somos chamados a nos preparar e ser pacientes, porque ele voltará. Precisamos aguardar com paciência, sem desanimar. Muitas pedras de tropeço serão colocadas no nosso caminho, na nossa caminhada de fé. Mas a Bíblia nos diz que sejamos pacientes. Em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus também nos ensina a termos paciência diante do sofrimento e confiar nele. Ele diz, estas coisas eu vos escrevo para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está a dizer aos discípulos, está a dizer à igreja, está a dizer aos santos, terão aflições, mas nas aflições tenham paciência, tenham bom ânimo, porque Jesus venceu. E se ele venceu o mundo, ele também nos fortalece para que sejamos vencedores. Sejamos vencedores, sejamos pacientes, aguardando a sua vinda. Jesus voltará para buscar os seus escolhidos. Isso deve ser a nossa maior esperança. O verdadeiro Filho de Deus deve aguardar com esperança, com paciência, com expectativa, com alegria a vinda do Senhor, porque será o melhor momento da vida do cristão. Ver Cristo face a face,
desfrutar da glória do Senhor, desfrutar de um prazer que nunca um dia desfrutamos aqui na terra. Nem um casamento, nem um salário milionário, nem um emprego bom, como nós dissemos aqui. Tudo isso é bom, mas nada disso se compara com a ideia de que um dia estaremos na eternidade com o Senhor. Então nós precisamos aguardar com paciência a vinda do nosso Senhor. A vinda do Senhor deve ser a nossa maior esperança. Que o Senhor nos dê paciência para aguardarmos a sua vinda. Que o Senhor nos dê paciência para suportarmos os nossos irmãos. Que o Senhor nos dê paciência para nos mantermos firmes nos momentos difíceis. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Está assim terminado mais uma edição do nosso devocional. Já sabe, irmão, o nosso pedido continua a ser o mesmo. Não esqueça de curtir esse vídeo, comentar e partilhar com quem você ama. Siga as nossas páginas nas redes sociais, o nosso Facebook, o nosso Instagram, bem como o nosso YouTube, Segunda Igreja Batista do Morro Bento. E ajude-nos a espalhar a palavra. Nosso encontro é mantido às quintas-feiras aqui no YouTube e às sextas no nosso Facebook. Até a próxima. Que Deus abençoe.